Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Olá, Rugbyman, sejam bem-vindos a mais um episódio e desta vez vamos falar sobre World Cup, pois é, a Taça do Mundo, o Campeonato do Mundo de Rugby, que, enfim, Portugal já lá carimbou o seu passaporte, já falámos disto também neste episódio. Comigo está António Henriques e o António Aguilar, o meu nome é Cláudio Fonseca e, portanto, já sabes, subscreve o teu podcast no YouTube, deixa o like e também partilha nas redes sociais onde nós estamos, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Portanto, passa por lá e vai falando também um pouco connosco através das redes sociais e partilha com os seus amigos. E, portanto, meus senhores, tivemos então em 2019 um Campeonato do Mundo que igualou as contas, ou seja, pôs com que tanto a África do Sul como Nova Zelândia tivessem em pé de igualdade no que toca a títulos e, portanto, 3 campeonatos do mundo para cada lado. A nível dos recordistas. São as grandes potências do rugby internacional, isso é absolutamente indesmentível. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, António Aguilar, porque aquilo que nós também tivemos a falar, e falámos disso também a propósito no último episódio em relação aos Lions, que é esta questão toda, um pouco do mito, o medo do profissionalismo no rugby, e é de estranhar que o rugby já existe há tanto tempo, os Lions já existem há tanto tempo, e o Campeonato do Mundo existe há relativamente pouco tempo. É um pouco curioso. É verdade. Isto já para não falar das 6 nações também. Sim, é verdade, mas são essas 6 nações, nomeadamente os cinco britânicos, que são os grandes culpados do atraso do profissionalismo ter chegado ao rugby. Eles é que foram o defensor até ao último dos argumentos possível, que era manterem o amadorismo indefinidamente numa modalidade que estava em expansão, queria dar o salto, precisava de uma competição como o Mundial para, sem dúvida, extravasar de um certo casulo onde estava inserido, que era controlado pela International Rugby Board na altura, como se chamava, que era dominada pelos britânicos, e, talvez com os australianos e neozelandeses a tentarem se espevitar e alterar as coisas, mas muito dificilmente. Demoraram décadas a conseguir imitar o futebol, não é? Que o futebol começou, o Mundial de Futebol é para aí em 58, não é? Anos 30. Anos 30 com o Uruguai. Uruguai primeiro. Eu tenho a imagem, é do Mundial, aquele da Suécia, do Pelé, pronto, e para trás perdi um bocadinho. 58, sim, mas é anos 30. Não estava bem situado. Mas eu gostaria de dizer é que, portanto, o crescendo da popularidade e da espetacularidade, enfim, da competição nos mundiais foi exponencial. O primeiro 87, enfim, foi um bocado longe, foi disputado na Austrália e na Nova Zelândia, não é? Um bocadinho longe, não havia ainda muitas televisões a transmitir. O de 91 é logo um salto gigantesco, porque foi reunido França e Irlanda. Em França, e foi um sucesso pleno, foi uma coisa inacreditável. Eu tive o privilégio de lá ir, como eu já disse num dos episódios anteriores, e vi como é que se vivia lá, os mídias, tudo a acompanhar, enfim, uma cobertura realmente inacreditável. E, portanto, foi-se afirmando como um dos principais eventos do ano em que se disputava, não é? Claramente, eu estou em crer que a partir de 95, na África do Sul, com todo aquele episódio e a questão da política ligada também ao desporto, e a um país que tinha-se libertado do apartheid e toda aquela questão política, e o Nelson Mandela, o papel que ele teve junto da seleção sul-africana, One Team, One Country, todo esse slogan que se vivia lá. Isso foi, depois da origem, mais tarde, aquele filme que depois também popularizou todo este episódio da carreira dos Springboks nesse campeonato do mundo, não é? A partir de 95, ninguém mais parou o campeonato do mundo, e, portanto, as audiências, o retorno financeiro que deu, enfim, aos países e à Federação Internacional, é algo que, quanto a mim, é motivo de orgulho de todos os adeptos do rugby, todos aqueles que fazem do rugby a sua modalidade preferida. É sem dúvida um orgulho para todos nós. A capacidade organizativa e como tudo corre, depois, entretanto, com o ressurgimento do
do vídeo-árbitro, não sei se foi no Mundial 2003, se foi 2007. 2007 já houve, não sei se 2003 houve. 2007 houve, que o jogo da final, o ponto inglês, que ia marcar um ensaio no início da segunda parte, quando foi invalidado porque ele tocou com a biqueira da bota na linha lateral e não houve ensaio da Inglaterra. E depois foi a África do Sul. Eu acho que em 2003, acho que já havia. E 2003 acho que já havia na Austrália. Pá. Mas também toda esta organização à volta, o vídeo-árbitro, a credibilidade que trouxe e a defesa da verdade desportiva, tudo isso foram pontos favoráveis para que o rugby, na minha perspectiva, em países em que a cultura desportiva está mais desenvolvida, não é? Que não é o nosso caso. O nosso caso aqui em Portugal é um caso muito sui generis, não é? Porque, enfim, se calhar o povo português olha muito mais para o hóquei em patins do que para o rugby. Como é óbvio. Porquê? O hóquei em patins deu campeonatos do mundo em 1950 e qualquer coisa, não é? Mas onde é que se joga o hóquei em patins? Digam-me lá. Hóquei patins, eu por acaso até gosto, acho muita piada o hóquei patins, mas conheço o hóquei patins, como é dito, o hóquei patins é jogado num país, numa região, numa cidade e numa rua. País na Argentina. País é Portugal, região é Catalunha, cidade é Monza, rua é... Novara, acho que é Novara. É Monza ou Novara? Pode ser a Monza até lá de Novara. Mas, e não esquecer, portanto, que o Mundial de Rugby é, a nível de audiências, ainda a terceira competição desportiva do mundo. Depois dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é o Campeonato do Mundo de Futebol, está perfeitamente definido já, não há... É indesmentível, não há hipótese de contrariar esta... Basta ver, foi muito interessante, e até como nós estávamos lá, seguimos um bocadinho, infelizmente só podemos seguir os Jogos de Portugal, mas agora o próprio Mundial de Handball, com imensas equipas, mas que realmente não tem, quer dizer, é um pavião, por acaso agora pode ter público e tal, mas é completamente, não tem nada a ver com o que se movimenta no ambiente, sim. no Mundial de Rugby. Depois, o que é importante no Mundial de Rugby, que é muito curioso, é que a primeira edição, em 87, as equipas foram convidadas a participar. E desde a edição inaugural, são 20 equipas que estão, 20 seleções que estão na fase final do Mundial. E apesar daqui e ali se ouvir falando que talvez não em 23, e já não é possível, mas talvez em 27, se tenta aumentar para 24, a ideia do rugby, ao contrário do futebol, que recordem que começámos com o Mundial de 16 equipas, já vamos em 32 e já se fala que o Mundial pode ser de 48. O rugby entendeu sempre que na fase final do Mundial tem que estar um escola, tem que estar uma elite. Vamos abrir, vamos permitir que todas as equipas do mundo, e isto geralmente começa com Papua Nova Guiné a jogar com as Ilhas Cook, que é já muitas vezes o primeiro jogo da fase de qualificação para o Mundial, e às vezes o Panamá a jogar com a República Dominicana, que também tem rugby e que também podem ir ao Mundial. Portanto, é aberto. O que é um facto é que quando chega àquela parte decisiva, à parte da fase final, são 20 seleções e mantém-se 20 seleções. Porquê? Porque eles querem, e mesmo assim muitas vezes não conseguem, que surja a competitividade. Não interessa ao rugby mundial, e reparem o que aconteceu, por exemplo, no hóquei em patins, que finalmente está a fazer um pouco isso, há coisa de uns 20 anos, mas durante anos e anos, todos nós nos recordamos do Portugal 52, Guatemala 0. Era perfeitamente natural, não é? E o Espanha 35, Honduras 1, ou coisa assim do estilo. Porquê? Porque abria-se, toda a gente vinha. Agora há o Mundial A, o Mundial B, e nesse aspecto é uma coisa muito curiosa. O futebol, pronto, também está mais difundido, mas no rugby não há interesse no rugby que haja resultados de 60 e de 70 pontos, porque isso não faz bem ao rugby, e apesar de tudo, como tu sabes, António, de vez em quando há. É verdade, mas há que dizer uma coisa em abono da verdade, é que o World Rugby, precisamente para tentar diminuir as diferenças e evitar esses resultados desnivelados, por acaso Portugal com a Nova Zelândia foi desnivelado, não é? Como nós todos sabemos, mas isso é outro mundo. Mas a World Rugby, e estou-me a recordar de Portugal, quando ficou apurado para o Mundial, a World Rugby já vinha de trás um bocadinho, mas depois, quando Portugal ficou apurado, recordas-te que veio um treinador australiano e mais o Daniel Urcade ajudar. O Daniel Urcade já cá estava, pronto, mas foi pago por verbas da World Rugby. E veio um australiano também ajudar o Tomás Moraes, lembras-te? Não me lembro agora do nome dele, mas foi tudo pago pela World Rugby. Estavam preocupados
com Portugal. Até se falava muito na questão física, estavam preocupados, como é que era a melee, como é que os pilares... Essa é que é a grande questão. Como nós dizemos, é que em termos, sendo o rugby um desporto de contacto, de combate físico, não é a mesma coisa que o voleibol. Ou seja, nós pode haver uma grande diferença das equipas, o que pode acontecer é uma equipa ganhar por 3-0, com 25-2, 25-1, 25-2, acabou, pronto, está resolvido. No rugby as coisas são diferentes. E tu recordas-te que eu acho que é no Mundial, eu acho que é de 91, não sei se é de 91. 42-0, Namíbia, não é? Um jogo qualquer com a Namíbia que leva... Não, mas em termos físicos, eu acho que é em 91 ou 95 talvez, que num jogo da fase de grupos do Mundial, um Escócia-Côte d'Ivoire, Costa do Marfim... um jogador que ficou lesionado gravemente. Um jogador que ficou e ficou paraplégico. Portanto, atenção que o rugby tem essa característica. Ou seja, o próprio World Rugby, quando percebeu que era Portugal que ia representar, e não se calhar aquele que eles esperariam que seria o Uruguai, mas inesperadamente foi Portugal que ia estar no Mundial, rapidamente disse: eu quero não só que esta equipa não leve 100 pontos de todos, e não aconteceu apenas no caso da Nova Zelândia, mas que fisicamente estes jogadores estejam preparados para embates duríssimos. E por isso mesmo, eu acho que se calhar neste momento o rugby já terá desenvolvido, não sei qual é a tua opinião, para eventualmente poder realmente crescer para 24 clubes, mas é importante não crescer muito mais. Aliás, já se pôs a hipótese de, se calhar no mesmo país, noutra altura, porque não tentar fazer um Mundial B, mas eu acho que sim, que é uma coisa positiva manter-se realmente uma elite para jogar, e portanto os Mundiais são fechados, uma organização fechada, portanto 20, talvez 24 clubes, ninguém fala em ir para 32 ou para 48, como no futebol. É que esta questão de abrir, e nós olhamos para os capítulos, podemos olhar muito bem, como falaste, do futebol, é que nós, se olharmos para aquilo que foi a organização do Euro 2004, o Europeu de Futebol, em Portugal, os grupos eram muito mais pequenos a nível de um europeu, e hoje em dia estamos a caminhar para europeus de futebol que estão quase a ter tantas equipas quase como um campeonato do mundo. Portanto, há esta vontade de querer aumentar... O futebol neste momento é absolutamente ridículo, quer dizer, são 52 seleções que começam a disputar o europeu, e à fase final vão 32. Sim. Quer dizer, há 20 que não se qualificam. Quer dizer, não é? Portanto, só não se qualifica São Marino, Andorra e mais 2 ou 3. Quer dizer, é perfeitamente impossível. Não é? Por isso é que eu pessoalmente, a nível do futebol, e para terminarmos, porque estamos num podcast rugby, mas temos que fazer estes paralelismos, eu pessoalmente eu gosto muito do formato da Liga das Nações. Ou seja, são equipas que estão ao mesmo nível e jogam entre si. E, portanto, para mim, lá está, para não haver esse tipo de jogos de Espanha 7, Gibraltar 0, não é? Quer dizer, isso não é um jogo que seja interessante para ninguém, porque quando Gibraltar marca um gol, é feriado nacional quase, não é? Mesmo que tenha levado 7 ou 8 primeiro. Mas é isto, nós sentimos nos campeonatos do mundo que o rugby está feito de uma forma tão bloqueada que nós já praticamente sabemos, ok, primeiro e segundo lugar deste grupo, e às vezes ali erramos por um ou por outro. A nível de prognósticos é um desporto regra geral fácil de fazermos prognósticos de quem é que sai dos grupos. Agora o que é que vai acontecer? Esse é que é o problema do rugby, como diz o António, aquilo tem uma baliza de 70 metros, não é? Sim. António, aquilo tem uma baliza de 70 metros, e portanto, como costumas dizer, é assim, eu costumo sempre dizer a mesma coisa, que é, se nós formos às 9 edições do Mundial, cada uma com 40 jogos, foram cerca de 360 jogos realizados, quantas surpresas houve? 3? 4? É isso que eu digo, é um campeonato que pouco permite... real, Cláudio. É real, Cláudio. Sim. Não há, digamos, não podes pôr um autocarro frente à baliza, por exemplo, sei lá, Espanha-Gibraltar que falaste há pouco, Gibraltar pode pôr o chamado autocarro frente à baliza, está a defender durante 90 minutos e pede por um 0-2-0, se as coisas correrem bem para eles, se as defenderem minimamente bem. No rugby, a baliza são 70 metros de largura. A área de validação de pós-marcar ensaio tem toda a largura do relevado. E depois há as diferenças naturais de atletas que são altamente profissionais contra outros que não são assim, são amadores praticamente, como foi o caso de Portugal com a Nova Zelândia, não é? Por todo o esforço que os portugueses fizessem, tentassem placar tudo aquilo que mexia, as ondas ofensivas dos All Blacks eram sucessivas. Aquilo era uma maré negra, não havia hipótese. Portanto, era indefensável porque a baliza onde se marca, neste caso a baliza do rugby, são 70 metros.
E cada vez que lá vai, Sim. são 5 mais 2, são 7 pontos. Não é 1, não é? E por isso é que nós podemos dizer, por exemplo, em 2019 não houve grande surpresa. O Japão ter chegado, ultrapassado a Escócia, não foi nada assim tão surpreendente, até porque era lá que se organizava o jogo. Em 2015, sim, há uma surpresa, a vitória do Japão sobre a África do Sul. E depois temos que andar bem mais para trás para nos lembrarmos, António, acho que 2 vitórias de Samoa sobre o país de Gales, qualquer coisa assim, em 99. Portanto, é o que eu digo, para aí 91. Portanto, há para aí 4 ou 5 surpresas. E por isso também só houve 4 vencedores em 9 edições de Mundial, 3 para a África do Sul, 3 para a Nova Zelândia, 2 para a Austrália. Curiosamente, foi o primeiro país a ser bicampeão no mundo, foi a primeira seleção a vencer 2 mundiais, agora já foi ultrapassada pela África do Sul e pela Nova Zelândia, e só numa ocasião, em 2003, houve uma seleção europeia a vencer, foi a Inglaterra. Exato. E portanto, dificilmente vai haver muito mais. Apesar de, não sei qual é a tua opinião, António, mas eu acho que em 2023, com aquilo que temos estado a ver, a França parte com um grau de favoritismo, jogando em casa, muito grande. Depende do enquadramento depois também dos quartos de final, das meias finais, que é sempre um dado muito importante, não é? Mas acho que sim, a França está a construir uma belíssima equipa, tem talento, jogadores de futuro, muita experiência por via da competitividade do campeonato francês. Portanto, acho que sim, jogando em casa. Agora, ainda não me debrucei muito bem sobre o encadeamento dos grupos, não é? Ainda é cedo. Estou mais preocupado com o percurso de Portugal e com o caminho que tem que realizar para tentar lá chegar. Dizem, enfim, algumas correntes, talvez sonhando, para ajudar ao sonho, esta situação que, como é em França, há uma grande colónia portuguesa em França e que a organização fazer como o europeu. Deu uma forcinha para que Portugal fosse apurado diretamente. Portanto, mas isso são apenas suposições e sonhos, quanto a mim, porque o curso é muito árduo e cheio de obstáculos. Mas temos que trabalhar para isso, não é? Como a andota do outro que dizia: oh Deus, ajuda-me a ganhar o Euromilhões, está bem, mas pelo menos joga, não é? Pelo menos mete lá o bilhete, que depois isso talvez dê uma ajudinha. Nós temos que ajudar, não é? E para isso é importante trabalharmos, e como já tínhamos referido em episódios atrás, para lá de tudo o que acontece em Portugal, no reino português, cada vez mais é importante irmos buscar, catrapescar jogadores que, na solidariedade portuguesa, que alinhem campeonatos competitivos, acima de tudo no francês. Sabemos que há muitos luso-franceses, e com esses, então sim, pensando que, não como a Espanha, que muitas vezes acontece nos seus 23 jogadores ter 19 que jogam em França, não é? Com nomes todos completamente muito pouco castelhanos. Nós, se calhar, também não gostaríamos disso, mas há setores que a Seleção Nacional necessita realmente de ter alguns profissionais ou semi-profissionais, jogando na primeira ou mesmo na pódia na segunda divisão francesa, que realmente têm um ritmo de jogo, um ritmo de treino, uma preparação que eu acho que a Seleção Nacional só iria beneficiar. E então sim, se conseguimos realmente fazer essa melange, essa boa mistura entre os bons portugueses que aqui temos e aqueles que podemos ir buscar, e depois que haja unidade, que haja espírito, corpo, eu acho que sim. Agora vamos ter muito que trabalhar. Vão ser 2 anos, duas épocas muito, muito trabalhosas. Cláudio, não sei se há tempo para muito rapidamente fazer assim uma pincelada rápida sobre qualquer coisa. Deixa-me só dizer uma coisa, que é: à França faz falta um Mundial, não é? Quer dizer, se não fomos aqui ao pôr, eu acho que pelo menos a França merecia para ficar em pé de igualdade com a Inglaterra. Já foi a 3 finais, exato. Perdeu as 3. Exato, e houve uma que perdeu por 1 ponto contra a Nova Zelândia, não é? Tanto que eu nunca mais me esqueço da capa do L'Équipe no dia seguinte à final, que era ni sac, ni massacre, não é? Portanto, é aquela coisa de, esperava-se que podia ser aquele atropelamento, a tal maré negra dos All Blacks, e foi um jogo que a França se portou muito bem. Já há algum tempo que eu não via a França portar-se assim tão sólida, porque a França parece faltar a isso, é uma consistência. É que a França, nós já vimos a França fazer do melhor e também do pior e ser surpreendida, não é?
E, portanto, eu Mas acho isso que é a faz França. falta. Quando a França começar só a fazer o melhor ou só o pior, deixa de ser francesa. Tem que ser assim. Pois, lá está. Mas é isso, não é? É isso que também não. Aliás, e nessa final, tu te recordas bem, fizeste a final para o Sport TV, António, o Sr. Greg Joubert, se calhar deixou de ter muitos amigos em França, porque houve ali decisões perto do final em que uma penalidade ou duas ou três ocasiões podiam ter dado os 3 pontos, que isso sim ia ser, se a Nova Zelândia tem perdido em casa o Mundial 2011, ia ser tão grave como o Mundial de 50 de futebol, como o Maracanazo do Brasil. Ia ser uma coisa perfeitamente traumática para os All Blacks. Ia haver muitos infartos do miocárdio no Eden Park de Auckland, de certeza. Mas o que me fixou mais nessa final foi realmente... a França teve várias oportunidades na segunda parte até para marcar ensaio, mas não conseguiu concretizar. Mas foi os últimos 10 minutos, a Nova Zelândia foi obrigada a fazer aquele jogo de guardar a posse de bola ali na zona do meio campo e montar fase à mão atrás da fase à mão, mas tudo no perímetro curto, rec atrás de rec, pick and go atrás de pick and go, fechando a bola nos avançados, e na altura, não sei se te lembras, e foi por isso mesmo que aconteceu do ponto de vista tático. É verdade. Hoje em dia, a lei do jogo mudou. Quando a bola está aquela final fez mudar uma lei do rugby. 5 seconds, tem 5 segundos para tirar a bola do rec. Hoje em dia, podes ter 5 segundos, mas tens que jogar outra vez. Lá não, tu ficavas com a bola no rec e estavas ali quase 1 minuto. Não, nessa final eu lembro-me de queimar tempo. bolas em que o Piriuepo praticamente foi ao balneário, voltou, a bola ainda estava lá, ele teve tempo, foi à casa de banho e tal. Foi e essa é uma das características também, que já agora estamos a falar de rugby, não é? Para os adeptos e para as pessoas menos ligadas ao rugby, é que as leis do jogo, nos últimos 20 anos, sofreram uma alteração incrível. E mesmo este episódio de uma final de um campeonato do mundo, em que os observadores, os tipos têm que legislar e melhorar, digamos que, o atrativo do jogo dinâmico, do jogo aberto, e contrariar um pouco o antijogo. A lei do jogo permitia fazer isto. Imediatamente após o Mundial 2011, um ano depois, estava a ser a lei que alterava. Bola definida no rec, a formação tem 5 segundos para tirar de lá e para jogar. Não, isso é muito curioso. A maneira dinâmica permanente como a World Rugby consegue alterar as leis, porque estatisticamente é tudo muito bem analisado. 3 meses depois percebe-se como é que eu posso melhorar o jogo, quer em termos de salvaguardar a capacidade e a integridade física dos jogadores, quer tornando mais aliciante para os espectadores, e rapidamente as leis aparecem, são feitos testes. Eu lembro-me que muitas vezes os testes são feitos em Stellenbosch, por exemplo, na África do Sul, naquele grande universo que é muitas equipas que eles lá têm, fazem jogos também muito ali para a zona de Oxford, naqueles campeonatos da 7ª, 8ª divisão inglesa, são feitos esses testes e rapidamente, como eu disse, num ano sai cá para fora. E nesse aspecto, é verdade, recordando que aquela final de 2011, toda a gente sabe o que é que aconteceu à França nesse Mundial. Foi um Mundial em que eles, na fase de grupos, perderam com o Tonga, em que o selecionador Marc Lévremont não falava com os jogadores, uma confusão absolutamente incrível, com o Philippe Saint-André metido no meio, ninguém se dava e só os franceses chegaram à final e, como dizia muito bem o Cláudio, perderam por 1 ponto. Incrível. Mas tinha um grande capitão de equipa. A França tinha um grande capitão de equipa. Esse ano foi, acho que deve ter sido a primeira vez nos últimos anos em que, em ano de Mundial, acho que foi a única vez, em ano de Mundial, o melhor jogador do ano não foi campeão do mundo. Não foi um All Black, foi Thierry Dusautoir, o melhor jogador do mundo para o World Rugby em 2011. António Aguilar, o que é que tu querias dar a pincelada? Eu queria dar a pincelada apenas nisto. Pronto, a rota de Portugal para a qualificação para o Mundial obriga a que nos jogos anuais do Rugby Championship, que é, digamos, a 2ª divisão europeia onde nós estamos integrados, a primeira é o Torneio das 6 Nações, naturalmente, portanto, onde está, para além de Portugal, está a Espanha, está a Roménia, está a Bélgica, a Rússia e a Geórgia, são 6 seleções, e, portanto, Portugal tem, nas 2 próximas épocas, começando agora, no mês de março, na primeira volta deste Championship, portanto, são 2 voltas, porque há jogos fora e em casa, portanto, é um quadro completo
de jogos fora e em casa com os outros 5 adversários. Portugal, para ir diretamente para a fase final do Campeonato do Mundo, terá que ficar em primeiro ou segundo classificado. O que significa que, perante os adversários que temos, a Geórgia está no outro patamar competitivo, em definitivo. Ainda por cima agora, como bem se recordarão, a Geórgia até foi convidada para disputar a Autumn Nations Cup diante os 6 países dos 6 nações, mais ainda as Ilhas Fiji. Geórgia que, se a memória, perdeu os jogos todos, mas que deu mais uma etapa de tarimba aos seus internacionais. Portanto, a Geórgia é claramente a favorita número 1 a ficar em primeiro lugar, seguir direto para o Mundial. Depois o segundo lugar vai ser disputado entre, digamos que quanto a mim, Portugal, Espanha, Rússia e Roménia. Sendo que ainda há aqui uma questão para resolver, porque ainda se vai disputar no primeiro fim de semana de fevereiro vai-se disputar a ronda número 5, que é a última da edição da época passada, que foi suspensa devido ao Covid-19. Vai haver um Espanha-Portugal, um Geórgia-Rússia e um Roménia-Bélgica para decidir precisamente a classificação final. Portanto, aqui a única coisa que interessa é o último lugar, porque o último lugar é obrigado a jogar um jogo de play-off com a Holanda, que é da 3ª divisão, e, portanto, a Roménia está obrigada a ganhar à Bélgica para poder evitar ter que jogar esse jogo. Não é a Holanda, porque o jogo é em casa, porque é a equipa que é a última classificada deste Championship que vai receber em casa o primeiro do Trophy, que é a 3ª divisão, e, portanto, haverá, tudo indica, um Bélgica-Holanda para decidir se é a Bélgica ou a Holanda que vão ficar no nosso grupo. Mas, em termos muito gerais, dizer que não sabemos neste momento como é que está a seleção russa, nem a seleção romena, é quanto a mim a grande incógnita, para avaliar durante esta primeira volta, que vai se realizar 4 jogos em março, se tudo correr bem, relativamente ao Covid, e depois fica um jogo pendurado, uma jornada pendurada para julho, durante a Janela Internacional. É isto que está estabelecido pela Rede Europa. O sorteio ainda se vai realizar depois de se concluir, portanto, a edição do ano passado, no tal dia de 6 de fevereiro, como há pouco mencionei, e a dúvida realmente também em relação à Espanha. A Espanha creio que vai continuar forte, a maior parte dos jogadores espanhóis estão todos a jogar em clubes franceses, não de grande nomeada, mas ali da 3ª divisão, da 2ª divisão, alguns deles. Portanto, é uma incógnita sempre a Espanha, mas a Espanha é um adversário que nós podemos até, julgo eu, se a nossa campanha for bem preparada e tivermos a equipa na máxima força, podemos bater com a Espanha. Vamos ter uma primeira avaliação, primeiro exame disto que eu estou a dizer em Madrid no próximo dia 6 de fevereiro. Mas realmente russos e romenos, quanto a mim, são a grande incógnita. E, portanto, Portugal não tem totalmente esgotadas as hipóteses, mas tem que ser um Portugal, enfim, diria eu, bem melhor do que aquilo que eu vi diante dos 2 jogos com o Brasil, disputados aqui em novembro, o último, ao nível daquele Portugal-Geórgia em Paris, não é? Que Portugal fez uma belíssima exibição, perdeu o jogo, mas fez uma boa exibição. É esse Portugal que nós precisamos. Que tinha alguns jogadores, precisamente, a jogar, os lusodescendentes a jogar em França, que reforçaram bastante a equipe, e depois com os jogadores bons também cá temos a atuar no campeonato português, que o Patrick Lagisquet consiga realmente dar ritmo e dar ambição e confiança a esta seleção portuguesa, que será necessariamente, julgo eu, uma seleção jovem. E acho que tem que ser, é essa a aposta que tem que ser feita. É uma seleção jovem, poderá ter um ou outro jogador um bocadinho mais experiente, eventualmente que até seja daqueles que está a jogar em França, mas há que apostar realmente também um pouco a médio prazo. Portanto, se Portugal falhar estes 2 primeiros lugares, o primeiro, quanto a mim, é fora de hipótese, é a Geórgia, não é? O ficar em segundo lugar vai diretamente. Se ficar em terceiro lugar, Portugal vai ter que depois disputar em novembro de 2022. Portanto, esta segunda volta do Rugby Championship terminará em março de 2022
E, portanto, em novembro de 2022 há um torneio com 4 seleções, 4 países, que são precisamente o terceiro classificado da Europa e depois mais um representante dois representantes das Américas. Não, perdão. Um representante da América, assim é que é, um representante da África e o vencedor de um jogo de play-off entre uma seleção asiática e outra da Oceania. Portanto, aqui prevejo que na América poderá vir um Canadá, por exemplo, da África poderá ser uma Namíbia. Há 4 anos, recorda-te, foi o Canadá, foi o Quénia, foi Hong Kong e foi a Alemanha que foi representar a Europa. Depende aqui como for, poderá ser realmente o Quénia, como tu dizes, e depois da Ásia e Oceania será Tonga, em princípio, não digo Samoa, mas talvez Tonga. Portanto, esse torneio entre 4 seleções, repito, são, digamos, aqueles que ficam em terceiros lugares das suas qualificações por regiões, e neste caso por continentes até, esse torneio de 4 seleções, apenas o primeiro classificado será apurado e a isso participar. É só para dizer que realmente é tal coisa, o tal elite significa que o caminho é muito complicado. Já na Europa, reparem, a Roménia, 9 mundiais, só não foi à última edição, esteve nas 8 primeiras, pela primeira vez falhou 1, a Espanha só esteve no Mundial em 99, a Rússia esteve no Japão e tem estado também nos últimos tempos. Portanto, é um trabalho, é muito complicado, portanto, não podemos de modo nenhum emadeirar em arco, como aqui e ali de vez em quando vai-se ouvindo nas equipas técnicas portuguesas, de que claramente vamos ficar nos 2 primeiros lugares e, portanto, vamos ao Mundial de França. Não é assim, há que juntar forças, juntarmos todos para o mesmo lado. E o que é um facto é que com este Covid as coisas realmente não vão ser fáceis e por isso mesmo não podemos olhar para o nosso umbigo, temos que tentar todos puxar para o mesmo lado e é isso que se exige nos próximos 2 anos. É isso, é que os campeonatos vão ditar muito isso. E se o nosso campeonato só vai recomeçar para março e o caso aqui dos espanhóis, por exemplo, que estão no campeonato francês, o campeonato francês continuar, mesmo que sejam essas segundas e terceiras divisões, continuem, mesmo que a solavancos, mesmo com jogos adiados, etc., continuar a desenrolar, a preparação física desses espanhóis estão nessa segunda, terceira linha de campeonato francês, estão mais rotinados e, portanto, estão mais bem preparados do que isso, porque nós vemos isso em todas as modalidades, houve quebras de rendimento e estamos a ver numa liga pouco semelhante a nível de estratégia, de enquadramento e regulamento, como é o caso do rugby, por exemplo, a NBA, também tem muito essas coisas dos playoffs e de primeiro contra os últimos, houve quebras nas equipas que menos conseguiram se preparar em tempos de Covid. Portanto, o Covid será aqui um fator, é o fator C, que vai ditar o bem-estar ou não físico dos jogadores. Isso obviamente vai ter, e a rotina, isso obviamente vai ditar naquilo que são as capacidades de cada equipa de disputar ou não apuramentos. Porque é tão simples quanto isto. Porque não vem um consultório dizer, mas se estivermos em casa, levantamos pesos e fazemos jogging, não é a mesma coisa, porque não há um entrosamento, não há comunicação, não há aquele correr, não é a mesma coisa. Não se pode comparar em comparável. Não há rotinas de jogo, enfim, coletivas, movimentos, tudo isso. Sim, porque nós vimos, por exemplo, no caso do ciclismo, o Tour de France, que é um outro desporto que eu gosto imenso do ciclismo, apesar de os ciclistas terem ficado em casa a fazer rolos, portanto, punham-se acima da bicicleta e ficavam a rolar em rolos, houve muitos que chegaram ao Tour de France e disseram, não estou na mesma forma física que estive, apesar de durante o confinamento todo o santo dia ter estado nos rolos. Portanto, as coisas são totalmente diferentes e, portanto, o desporto é isto. Não há atalhos, não é? Como se costuma dizer, mesmo o pessoal que às vezes quer perder peso assim de uma semana para a outra, não há atalhos, não é? Infelizmente não há atalhos e, portanto, o rendimento desportivo também não há atalhos e é mesmo assim. Portanto, julgo que encerramos assim o nosso episódio referente aos campeonatos do mundo e explicar também como é que é este percurso todo e, obviamente, aqui uma nota especial para a Seleção Portuguesa. E, portanto, já sabes, é continuares a seguir-nos nas redes sociais, ouvir os outros episódios, porque já vamos em uns quantos episódios lançados, e, portanto, nós estamos aqui, vemos no próximo episódio, as 6 nações estão a chegar, portanto, fica aqui a dica que provavelmente o próximo episódio será sobre as 6 nações. E, portanto, tem 3, 2, 1...
Hurra! Ah,